Obrigada, Mestre Jesus. Obrigada, amigos queridos da espiritualidade, Dona Ivone, Senhor Cair Bachútel e demais bondosos irmãos que generosamente conosco se encontram nesta noite de estudos. Obrigada, Deus Pai, por velar por nós e nos dar a bênção desta possibilidade. Estamos juntos mais uma vez e mais esta semana, pedindo a Deus que nos proteja, que nos ampare, que nos fortaleça a todos, que nos dê bom ânimo, que nos dê a condição para despertarmos para a realidade da vida de espíritos imortais que somos. E neste momento, esperança de que continuaremos sempre tendo a oportunidade da vida, solicitamos ao nosso Pai Criador que abençoe os nossos irmãos, esses que vivenciaram as dificuldades do suicídio, esses que se encontram nessas regiões de tanta dificuldade, esses que, apesar de não perceberam, estão sendo tratados, velados, amparados e auxiliados de acordo com as suas necessidades, por mãos bondosas, por corações fraternos, por essa Mãe querida Maria de Nazaré, que certamente acolhe a todos com muito carinho. E aqui estamos para lembrar, Senhor, a esses irmãos que a vida continua e que teremos sempre uma nova oportunidade, para que eles, onde estiverem, recebam as nossas melhores vibrações, recebam o nosso carinho, o nosso respeito e a súplica que fazemos a Deus para que a sua misericórdia alcance a todos. E neste momento, Senhor, suplicando a tua misericórdia, estamos aqui, pedindo também pelo nosso bondoso irmão Mário, para que ele nos auxilie no raciocínio deste livro, que para nós é tão especial, o livro Memórias do Suicida. Que Deus dê saúde e bom ânimo a esse irmão para continuar nessa missão que está tendo junto a todos nós. Que Deus ampare a cada companheiro que aqui se encontra, encarnado ou desencarnado, nos fortaleça sempre e nos dê a condição de estudo e de trabalho no bem, porque aqui estamos vibrando por todos e pedindo a Deus que tenha misericórdia de todos nós. E assim sendo, solicitamos em teu nome, Pai, a permissão para início do estudo da bênção desta oportunidade. Graças a Deus, que assim seja, Senhor, graças a Deus. Vou passar para você a Canda, para você fazer a leitura para nós. Um beijo no coração de todos vocês, meus queridos. É uma grande alegria estarmos juntos. Fiquem com Deus. Boa noite. Como é que está o som? Todo mundo ouvindo? Então vamos começar, né? Penúltimo parágrafo. Lentamente, a médium se aquietou, porque o desgraçado retalhado se acalmara. Já não via os reflexos mentais do ato temerário, o que vale adiantar que desaparecer a satânica visão dos fragmentos do próprio corpo, que em vão tentara recolher para recompor. Grata sensação de alívio perpassava suas fibras perispirituais doloridas pelos amargores longamente suportados. Continuava o silêncio augusto, propício às dulçurosas revelações imateriais do amparo maternal de Maria, da misericórdia inefável de seu Filho Imaculado. Pelo recinto, repercutiam ainda as tonalidades blandiciosas da melodia evangélica, quais cavatinas siderais arpejando esperanças. Vinde a mim, vós que sofreis e vos achais sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Enquanto ele chorava em grandes desabafos, entrevendo possibilidades de melhor situação. Suas lágrimas, porém, já não traduziam os estertores violentos do início, mas expressão agradecida de quem sente a intervenção beneficente. Então, Alceste e Romeu
acionaram as forças da intuição, com veemência, sobre a mente do presidente da mesa, que se engranaldou de luminosidades adamantinas. Aproximaram-se os técnicos do aparelho mediúnico a que o infeliz se encostava. Explica-lhe o presidente pormenorizadamente quanto lhe sucedeu e por que sucedeu. Ministra-lhe aula expressiva, a que aqueles agentes corporificam com a criação de quadros demonstrativos. Vimos que se repetia, então, na sessão espiritista terrena, o que havíamos assistido nas assembleias do hospital presididas pelo insigne teógrafo. A vida do paciente ressurge, como fotografada, refletida nesses quadros, de suas mesmas recordações, desfilando à frente de seus olhos, desde o berço até o túmulo por ele mesmo cavado. Ele reviu o que praticou, assistiu aos estertores rápidos da agonia que a si próprio ofereceu, sob as rodas de um veículo. Contemplou perplexo e aterrado os destroços a que seu gesto brutal reduzira sua configuração humana, cheia de vigor e de seiva, para o prolongamento da existência, mas fê-lo agora independente daqueles destroços, como se houvera despertado de hediondo pesadelo. Observou mesmo, desfeito em lágrimas, que mãos piedosas recolheram seus despojos sangrentos de sob os trilhos. Assistiu comovido ao sepultamento dos mesmos em terra consagrada e viu o vulto confortador de uma cruz montando guarda à sua sepultura. Compreendeu assim e aceitou o acontecimento que sentia dificuldades e repulsas em acatar, isto é, que era imortal e continuaria vivendo ainda e para todo sempre, apesar do suicídio. Que de nada aproveitara a resolução infernal de pretender burlar as leis divinas, senão para sobrecarregar-lhe a existência, assim como a consciência de responsabilidades tão graves quanto pesadíssimas. E que se o corpo material se extinguia, com efeito, no lodo pútrido de um sepulcro, o espírito, que é a personalidade real, o que descende da luz eterna do Supremo Criador, marcharia indestrutível para o futuro, apesar de todos os percalços e contratempos, vivo e eterno, como a própria essência imortal que lhe fornecia a vida. Passando para você, Mário. Boa noite a todos, som tá ok? Ok, vamos lá. Eu estou com a faringite aqui brava. Nós vemos aqui o papel importantíssimo da mediunidade de incorporação e o papel do doutrinador. Em geral, observamos o médium apenas como aquele que é o veículo da mensagem do desencarnado. E o doutrinador apenas como aquele que simplesmente esclarece. Mas há toda uma sorte de magnetismo, de fluidos, envolvido nesse complexo que se chama socorro. Podemos observar que, pela leitura da semana passada, que o magnetismo do médium mais equilibrado vai como que
freando, usar uma palavra um pouco dura, nocauteando o magnetismo desequilibrado, fazendo preponderar sobre o suicida, sobre aquele que está na incorporação, um magnetismo diferenciado de tudo que ele está acostumado a vivenciar nessa posição de suicida. E o médium como que vai absorvendo também aquelas forças e vai transmutando-a, vai eliminando-a. Daí a necessidade do equilíbrio, como nós vimos semana passada. Equilíbrio físico, psíquico, espiritual, mental, para que fizesse esse trabalho. E nós vemos que aos poucos o espírito vai como que se aquietando. E o mais importante, aquela visão macabra, que realmente é macabra, do corpo despedaçado, ele passa a não ver mais. O médium consegue absorver aquilo, e, com a ajuda dos benfeitores espirituais, neutralizar. De onde vinham essas imagens macabras? Visão hedionda, como diria Camilo. De onde vinha? Do psiquismo do suicida. E o médium, junto com os benfeitores, conseguem anular essa visão. Já pararam para pensar nisso? Você conseguir anular uma visão que foi estimulada durante anos como uma autopunição, mesmo que inconsciente, conseguir anulá-la em um quarto de hora, em uma hora, em meia hora, em uma hora. Grandioso isso. Mal comparando, seria o mesmo que a gente estivesse sentindo uma dor durante 10, 12 anos ininterruptamente, e alguém conseguisse em meia hora, uma hora, acabar com aquela tua dor. Bendita mediunidade, né? Quando é usada para o bem. Nós médios não temos às vezes a noção do quanto nós podemos fazer numa reunião dessa. Do quanto nós podemos oferecer o alívio. Volto a dizer, imagine, alguém que está 12 anos, 15 anos, como é o caso desses, em geral fica isso, por caso de Camilo, né? Estou aqui tirando por Camilo. Cada um vai ter um tempo. E você conseguir tirar aquelas imagens. E detalhe, não é lá no hospital, local apropriado. É
é dentro de uma casa espírita. Bendito ambiente também, né? Bendito ambiente. Benditas paredes, benditos médios, que no afã de socorrer se desdobram, ofertando o que tem de melhor em si. Como disse o Rogério, bendito médium de bom coração. E no caso aí, essa médium a gente sabia que era Ivone, né? Dona Ivone Pereira. E nós vemos que a partir daí, ele consegue receber uma cota maior de socorro. Fluidos mais equilibrados conseguem atingi-lo. E é nessa hora que o presidente da casa, que para nós simbolizava o doutrinador, recebe a inspiração do alto para conversar com ele. Dizer de tudo que ocorreu, aquilo que ele não queria admitir. Que estava desencarnado. Na verdade, admitir seria admitir a própria participação no sofrimento. E ali ele viu, orientado pelo doutrinador, as cenas foram sendo mostradas para ele. Criou-se um ambiente psíquico para tal. E volta a falar, dentro de um centro espírita. Aqueles aparelhos, aqueles mecanismos delicados, agora estavam ali funcionando dentro do centro espírita, mostrando para ele todo o ato. Então ele, livre agora daquela visão horrenda dos despojos, ele viu como aconteceu lá na linha do trem. Viu até quando alguém pega os seus despojos e leva para o Campo Santo, para o cemitério, e coloca uma cruz aos pés da sua sepultura. Então ele pôde perceber naquele momento que ele era imortal, que ele tinha errado aquilo que Kardec diz lá no Livro dos Espíritos, que um dos primeiros choques do suicida, quando toma consciência de si mesmo, é a decepção. A decepção de não ter morrido e continuar com os mesmos problemas. Então, nessa hora, o presidente, como que vai confortando
vai mostrando a ele novos conceitos, que apesar dele ter tentado extinguir o corpo, o espírito, a essência, continuava imortal. Então ele continuaria a viver. Isso numa reunião, 40 minutos, 1 hora. Nesse momento, a gente vê, som tá ok? Alô, som ok? Som tá ok? Nesse momento, nós vemos como o tempo foi bem aproveitado nessa casa espírita. Uma alma que já vinha sofrendo há anos, recebia naquele momento o refrigério. Vamos então dar mais uma lida, que essa parte também é muito bonita. Vamos ler até o final do capítulo, ok? Som, tá ok? Ok? Vamos lá. Ó Deus do céu, que ofício religioso ultrapassará em glórias essa reunião singela, desprovida de atavios e repercussões sociais, mas onde a atribulada alma de um suicida, descrente da misericórdia do seu Criador, desesperada pelo acervo dos sofrimentos daí consequentes e inclemência dos remorsos, é convertida aos albores da fé, pela doçura irresistível do Evangelho do meigo nazareno. Que ritual, quais festividades e pompas existentes sobre a terra poderão ombrear-se com a magnificência do santuário secreto de um núcleo de estudos e labores espirituais, onde os missionários do amor e da caridade, no unigênito de Deus, em seu nome, esvoaçam, mergulhados em vibrações ilibadas e puras, oferecendo aos iniciados modernos, que se congregam em cadeias mentais excelentes, o precioso exemplo de nova prática da fraternidade. Em que setor humano depararia o homem em glorificação mais honrosa para lhe condecorar a alma do que essa, de ser elevado à meritória categoria de colaborador das esferas celestes, enquanto aos embaixadores da luz lhe desvendam os mistérios do túmulo, ofertando os sacrossantos ensinamentos de uma moral redentora, de uma ciência divina, no intuito generoso de reeducá-lo para o definitivo ingresso no redil do Divino Pastor. Homem, irmão que, como eu, descendes do mesmo foco glorioso de luz, alma imortal, fadada a destinos excelsos no seio magnânimo da eternidade. Apressa a marcha da tua evolução para o alto nos caminhos do conhecimento, reeducando teu caráter aos fulgores do Evangelho de Deus, aos fulgores do Evangelho do Cristo de Deus. Cultiva tuas faculdades anímicas no silêncio augusto das meditações nobres e sinceras. Esquece as vaidades depressoras.
Relega os prazeres mundanos que para nada aproveitam, senão para excitar-te os sentidos, em prejuízo das felizes expansões do ser divino que te palpita. Alija para bem distante do teu coração o egoísmo fatal que te inferioriza no concerto das sociedades espirituais. Pois tudo isso, mas não é, que escolhos terríveis a dificultarem tua ascensão para a luz. Rasga teu seio para a aquisição de virtudes ativas e deixa que teu coração se dilate para a comunhão com o céu. Então, as arestas do calvário terreno que palmilhas serão aliviadas e tudo parecerá mais suave e mais justo ao teu entendimento aclarado pela compreensão sublime da verdade, pois terás dado abrigo em teu seio às forças do bem que promanam do supremo amor de Deus. E depois, quando te sentires afeito às renúncias, quando fores capaz das rígidas reservas necessárias ao verdadeiro iniciado das ciências redentoras, quando tiveres apartado teu coração das ilusões efêmeras do mundo em que experimentas a sabedoria da vida, e empolgada a se sentir a tua alma imortal pelo santo ideal do amor divino, que teus dons mediúnicos se entreabram qual preciosa e cândida flor celeste, para a convivência ostensiva com o mundo invisível, despetalando aljôfares de caridade fraterna a passagem dos infelizes que não souberam a tempo se precatar como tu, com as forças indestrutíveis que a alma fornece, a ciência sensível do evangelho. Belíssimo, né? Muito lindo. Então ele, diante daquela reunião, desprovida de qualquer atavismo, né? Atavio, que quer dizer adorno, pompa, uma reunião singela, num centrozinho pequenininho, onde tinha apenas uma mesa tosca. Mas incomparável. Que ofício religioso, cheio de pompas, se comparariam com aquela reunião, onde encontrávamos ali a doçura, o socorro do meigo Rabi da Galileia. Que cerimônia ritual, que festividade existente na Terra se compararia àquele núcleo secreto de estudos, de socorro, onde a vibração de caridade, do amor mais alto estava presente. E ele diz mais: qual condecoração na terra, qual título na terra se compararia com daqueles seres que ali estavam, dos médios, do doutrinador? Que títulos, que condecorações se compararia àquela de ser embaixador das esferas de luz? De colaborador, das esferas de luz, amparado pelos embaixadores da luz. Que conhecimento humano se compararia àquela ciência
que se fazia naquele momento. A ciência é importante? É. O conhecimento é importante? É. Mas aquele momento ali, toda a ciência do mundo não conseguiria levar o alívio àquele pobre desgraçado. E ali estavam pessoas simples, na posição de, como diria Paulo de Tarso, na posição de pés e mãos do Cristo. Que é Paulo que diz isso, né? Vós sois pés e mãos do Cristo. E depois a gente vê aqui a frase de esse outro parágrafo, é Leon Denis puro, né? Homem, irmão, que como eu descende do mesmo foco glorioso de luz. Alma imortal fadada a destinos excelsos do ser magnânimo da eternidade. Aí ele vai dando uma série de conselhos para nós. Só essa página aqui, a gente conseguiria falar aí durante 6 meses. Cultiva tuas faculdades anímicas no silêncio augusto das meditações nobres e sinceras. Era o que Leon Denis fazia. A meditação, o estudo de si mesmo, o contato com o mais alto. E outro conselho dele: esquece as vaidades depressoras. As vaidades que só apequenam o teu ser. Que não te levará a caminho algum. Relega os prazeres mundanos que para nada aproveitam. Que só te trará dores. E diz ele, alija para bem distante o egoísmo fatal. Coloca bem longe de vós o egoísmo. E continua Leon Denis, ração de virtudes ativas, e deixa que teu coração te dilate para a comunhão com o céu. Nós não damos tempo dessa comunhão com o mais alto. Apenas em horários específicos. Nós não criamos esses momentos de meditação, de prece, de elevação, de percepção do plano mais alto. Então, cabe a cada um de nós lembrarmos das nossas faculdades anímicas que deveremos desenvolver. Muitas das vezes nós pensamos somente na faculdade mediúnica, esquecidos da faculdade anímica, dos próprios dons espirituais que moram na gente. Então nós vamos parar por aqui. Terminamos mais um capítulo. Entraremos no capítulo Nossos Amigos, os Discípulos de Allan Kardec. Ok? Vamos então rogar a Jesus o amparo. Jesus querido, estamos aqui a te rogar
pelos nossos irmãos suicidas. Derrama, Senhor, sobre essas almas sofridas a tua misericórdia, que nunca falha, dando àquele que caiu no mais fundo do poço a possibilidade de reerguimento, que ele possa se lembrar que mesmo em sofrimento jamais estará afastado da paternidade divina. Que ele se lembre do seu amado Filho Jesus, que disse: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Que tua mãe, Senhor, Maria, envolva todos esses que estão nos nossos pensamentos. Aqueles conhecidos, aqueles que a gente lembra. Posso envolver a cada um deles, Senhor. Que seja uma noite, Senhor, de muito socorro espiritual, de alívio, quando nos aproximamos do teu Natal e que sentimos a tua vibração mais perto de nós, Senhor. E te agradecemos, Senhor, agradecemos a esses benfeitores do Hospital Maria de Nazaré, ao benfeitor Caio Barchuto, a Dona Ivone Pereira, aos benfeitores da Casa de Leão Denis, a tantos que participam desse trabalho junto a nós. Fica conosco, Mestre, hoje e sempre, graças a Deus.